Estão abertas as inscrições para a 42ª edição do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. E para conversar conosco a respeito da edição deste ano, temos Ana Luísa Zaniboni Gomes, ela que é jornalista e curadora do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog. Bom dia, Ana Luísa. Olá, Glauco, bom dia. Ana Luísa, queria que você começasse falando para a gente como vai ser a edição desse ano, a expectativa em relação justamente ao prêmio que vai ser realizado no meio desse contexto de pandemia. Pois é, tá todo mundo de ponta cabeça, né? A gente também da comissão, assim, demorou muito tempo para decidir o que faria. No começo do ano, que é normalmente quando a gente tem as nossas reuniões preparatórias, a gente não tinha respostas, a gente só tinha dúvidas, questões, né? E aos poucos a gente foi entendendo, não o que tem que ser feito, mas o que não pode ser feito. Então, não pode ser feito um evento público, né? Não poderemos usar o Tucarene esse ano, não poderemos nos encontrar, mas a gente fará de uma outra forma, faremos uma atividade virtual. A gente ainda está organizando todo esse processo, mas enquanto isso, as etapas preparatórias, as inscrições já estão abertas e a gente agora está trabalhando para a construção de uma equipe de jurados para poder avaliar todo esse material que for inscrito, né? E em seguida continuar com todo o passo a passo, que é a apresentação disso para o júri público e a montagem da cerimônia, como acontece há 41 anos. Lembrando aqui, inclusive, que as inscrições vão até o dia 6 de agosto. E eu estava vendo aqui justamente, Ana Luísa, a questão do... né, porque sempre tem aquela roda de conversa ali com os vencedores, vai ser no ambiente virtual. Inclusive, a solenidade também vai ser aí feita de forma remota. Exatamente. Não tem outro jeito, né, Glauco? A gente tem que ocupar o espaço, a gente tem que fazer do jeito que der para fazer, né? O que não pode é ficar sem essa comemoração, sem esse reconhecimento do trabalho do jornalismo profissional, principalmente nesse momento em que está sendo tão questionado, né? Os jornalistas estão sendo tão atacados, a imprensa em geral está sendo muito criticada enfim, em vários aspectos pela direita, né? Então, o prêmio tem esse compromisso. É preciso dar voz aos jornalistas, é preciso reconhecer o trabalho que está sendo feito pela grande imprensa, pela imprensa alternativa, pela imprensa das quebradas, ou seja, tudo que tem a ver com jornalismo e que relata ao mundo, relata o que está acontecendo com as pessoas, relata o que está acontecendo com o planeta, enfim, com a sociedade. Isso é importante da gente tá colocando sempre em pauta, né? E talvez nesse momento da pandemia muita gente esteja descobrindo os efeitos, né, tão nocivos que tem as chamadas fake news, as notícias aí que são fabricadas que não são notícias, são inverdades, porque hoje elas afetam diretamente a saúde das pessoas, a possibilidade, a vida delas mesmo, né, Ana Luísa? Então chegou aí, aliás, passou da hora desse resgate do jornalismo e das pessoas entenderem também a importância do jornalismo feito da forma correta. Exato. Combate a fake news, combate à desinformação é feito com informação de qualidade, com informação profissional, com jornalismo bem feito, com jornalismo ético, né? Esse recado a grande imprensa e todos os jornalistas, de forma geral, precisam passar para a sociedade, né? Eu acho que é o compromisso. Jornalistas precisam ter ciência de que esse compromisso é deles, né? Então, eu acho que é um papel que a gente precisa destacar sempre, né, Glauco? Agora, Ana Luísa, eu queria que você falasse um pouco da história do prêmio para quem não conhece, né? São 42 edições, passando aí por diversos momentos da história do Brasil. Então, eu queria que você falasse a respeito disso também, Ana Luísa. Então, o Prêmio Vladimir Herzog, nome completo dele é Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Ele foi criado em 78 por um grupo de entidades, Sindicato dos Jornalistas, FENAGE, Ordem dos Advogados da OAB, os movimentos de anistia da época, enfim, em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, que foi morto pela ditadura civil-militar, e reconhecesse, o grande objetivo era reconhecer o trabalho dos jornalistas que estavam atuando em atividades jornalísticas contra toda a ditadura, contra toda a movimentação
contra a sociedade, enfim. Foi um prêmio que veio para reconhecer justamente o trabalho da imprensa, né, e a importância da imprensa no resgate da democracia. Ao longo dos anos, esse prêmio foi desenvolvendo. Inicialmente era uma ação latino-americana, né? Ao longo dos anos ele foi se transformando, foi aglutinando outras instituições e atualmente ela é conduzida por um grupo de 14 entidades, né? 14 entidades brasileiras e internacionais que cuidam e preservam, guardam esse legado do Vladimir Herzog e o transformam todos os anos numa grande atividade cívica, uma atividade política, jornalística, que é o Prêmio Vladimir Herzog. Enfim, as entidades que fazem parte hoje desse grupo de coordenadores são a Associação Brasileira de Imprensa, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, Conectas Direitos Humanos, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Escola de Comunicações e Artes da USP, Federação Nacional dos Jornalistas, Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, Periferia em Movimento, Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, Intercom, Centro de Informação das Nações Unidas no Brasil, Ordem dos Advogados do Brasil e Instituto Vladimir Herzog. Então, é uma grande frente política, é uma frente que vem nas suas atividades cotidianas já fazendo uma defesa grande dessa questão de direitos humanos e democracia e que juntas conduzem, organizam e realizam essa cerimônia do Prêmio Herzog. Em relação justamente à defesa da democracia e dos direitos humanos, é um momento bastante emblemático, daí também a importância do prêmio para divulgar matérias, reportagens aí que retratem esse tema, Ana Luísa. Exatamente, exatamente. Não há democracia sem jornalismo, né? Então, é esse o recado que o prêmio passa todo ano, e principalmente nesse ano, onde está sendo tão importante manifestações e vozes distintas para defender o nosso país dessa barbárie que está acontecendo. Ana Luísa, e para a gente concluir aqui, as pessoas que tiverem trabalhos para apresentar, para registrar, podem fazer inscrição no site, o prêmiovladimirherzog.org. Exatamente, o site estará aberto até o dia 6 de agosto agora, para receber inscrições em 6 categorias: vídeo, áudio, multimídia, texto, fotografia e arte, né? E, enfim, a gente convida todos os jornalistas a participarem desse prêmio, a inscreverem as suas produções. E eu aproveito aqui para também fazer um chamamento para todos os colegas jornalistas que estão na Rádio Brasil Atual, que trabalham nesse grupo da Rede Brasil Atual, Brasil de Fato, enfim, vocês têm um trabalho muito potente, muito importante, inclusive para esse resgate do outro lado das informações, né? E a gente conta muito também com vocês participando nessa edição. Pode contar conosco, Ana Luísa. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, Glauco. Um abração. Abraço. Conversamos aqui com a jornalista e curadora do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, Ana Luísa Zaniboni Gomes. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.